Paz e bem a todos, irmãos e irmãs. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, toda a família Querigma. Dizer que conheço alguns, estava até falando assim, eu acho que eu conheço alguns daqui, porque junto com o Querigma, há mais ou menos 2 anos atrás, nós fizemos uma evangelização aqui. Fomos de casa em casa e iniciamos um processo de evangelização. E uma das coisas que é muito bom, principalmente para o religioso, é perceber e ver os frutos da sua oração, da oração do grupo que ele faz parte, no caso aqui do Querigma, nós frades capuchinhos, junto com o Frei Mário também. E vocês são essa realização desse sonho que começou em Fátima, no desenho do ministério, Andorinha, Silvânio, todo mundo juntos, Frei Mário, dizendo, não, vamos evangelizar por setores. Né? E uma das coisas que mais me marcou naquele período de postulantado, porque eu fui postulante aqui, viu? Há 2 anos atrás, por isso que alguns estão dizendo, eu acho que eu lhe conheço. Eu acho que sim. Aí eu era postulante. Então, uma das coisas que eu achei mais bonito foi exatamente no encerramento, onde nós fizemos um momento de louvor, de gratidão, aqui por trás, não foi? Acho que foi aqui atrás. Né? E um dos meus sonhos, no ano passado, eu estava contando isso lá em Fátima, era exatamente poder voltar ao Querigma, assim que eu tivesse a oportunidade, tivesse de férias, e graças a Deus eu consegui, ainda que 15 dias. Né? Vim aqui para ver vocês, para estar com vocês. Mas eu não imaginava que já tivesse crescido tanto assim. Lógico que eu sabia que já tinha um grupo, que já estava aqui com esse processo de evangelização muito bonito, que é o Querigma, né? O anúncio. Mas eu não imaginava que era tanta gente assim, pessoas tão bonitas, tão boas aqui, com a graça de Deus. Prova de que essa rosa, ela brota continuamente e irá brotar cada vez mais. Então, vamos abrir a nossa palavra. E aí, eu quero dizer uma coisa, porque eu estava falando com o Vânio, como eu fui desde o início convidado para ir para Fátima, né? Não imaginava que vinha aqui. Aí quando eu estava falando no carro com o Vânio sobre a música e sobre toda a pregação, seria pensando em Fátima, né? Tinha esquecido aqui. Só que eu disse, não, mas tudo bem. O Senhor falou no meu coração, me deu outra palavra hoje, eu fiquei, mas não é, não é. Eu disse, eu não sei. Aí a música veio para coroar, que é essa palavra que o Senhor me deu hoje, que é um pouco diferente da de ontem, né? Quem esteve lá em Fátima e nós podemos rezarmos juntos, vamos rezar hoje com essa palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos é o segundo livro, quem tiver a Bíblia do Novo Testamento, capítulo 6. Na Bíblia Ave Maria, inclusive que eu ganhei do Querigma, viu? Muito bonita a Bíblia. Me deram de presente nos meus votos ano passado. Tem um título chamado Novos Milagres. Capítulo 6, versículo 53. É já no finalzinho do capítulo. Quem tiver dificuldade, pode pedir ajuda, o pessoal está aí. Marcos 6. A partir do versículo 53. O título é Novos Milagres na Bíblia Ave Maria. Amém? Pequenininho. Só 4 versículos.
Marcos 6, versículo 53. Diz assim: Navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde aportaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar em leitos os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele encontrasse, fosse nas aldeias, nos povoados ou nas cidades, punham em as ruas e pediam-lhe que o deixasse tocar, ao menos, na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos todos repetir depois do ponto. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Vamos lá? Todos. E todos. Novamente. Todos que tocavam em Jesus ficavam sãos. E todos que o tocavam em Jesus ficavam sãos. Vamos dizer agora, todos já sabem, agora de uma maneira diferente. Vamos fechar os olhos. Feche seus olhos. Você que está aí sentado, feche. Escute, repita comigo. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Amém? Amém. Será que de hoje, de fato, reconhecemos Jesus? Logo no versículo 54, pode fechar sua Bíblia, viu? Fique à vontade. Diz assim, o povo o reconheceu. Hoje em dia... mas antes só uma coisa. Meu nome é Freire, não sei já disse, né? Só dizendo, acabei de sair do noviciado, pós-noviciado, estou lá em Recife, na Penha, sou frade capuchinho, como se vê, né? Fui formando de Frei Mário, meu irmão na fé. Bom, tiveram algumas pessoas, eu acho que teve uma pessoa que depois disse que queria falar comigo, perguntou se eu teria um tempo, se tiver mais alguém depois, tem um tempo, viu? A gente pode conversar. Interessante que esse texto vai falar de outros. Ele vai em Marcos e em Mateus. Outros milagres. Os apóstolos saem, tiram de um barco, vão para Genezaré, que é uma cidade pagã. Chegando lá, a fama de Jesus já está grande, devido a todos os milagres que ele fez e que ele vem fazendo. Mas quando ele desce e vai, junto com os apóstolos, as pessoas o reconheceram. Hoje, dentro da realidade que nós vemos e que nós vivemos a cada dia, às vezes eu me pergunto se realmente nós reconhecemos Jesus. Não, lógico que eu conheço Jesus. Eu já fui batizado, minha família é toda católica, apostólica, romana, sempre vou à igreja, todo domingo estou lá, né? Quem aqui, sempre desde pequenininho, é católico, sempre foi à igreja? Sua mãe levou. Não é verdade? Pronto. Isso foi o suficiente para a gente reconhecer Jesus? Foi? Pode dizer, foi o suficiente? É importante. Importante o batismo. É a partir daí que o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. Somos adentrados e inseridos em uma comunidade de fé, de amor. Comunidade católica, apostólica. Mas não é só isso que basta. Não é só ouvir falar de Jesus. Não é só escutar falar de Jesus. Não é só dizer, não é só achar, não é só acreditar que Jesus é bom. Porque até quem não acredita em Deus, quem não acredita na fé cristã, por tudo que foi escrito na palavra de Deus, sabe que Jesus é bom, não sabe? Mas isso é o suficiente para ter uma experiência íntima, uma experiência radical com o Senhor? É? Não, não é.
E o interessante é que esse texto vai dizer, e eles o reconheceram. Reconhecer na Bíblia, normalmente, e quase sempre, não quer dizer necessariamente, única e exclusivamente, ver a pessoa e reconhecer, e saber quem ela é. Vocês estão me vendo, já me apresentei para vocês, não sabe? Não já me apresentei? Qual é o meu nome? Exatamente. Vocês me conhecem, mas me conhecer de verdade, de fato, assim como eu conhecer vocês de verdade, de fato, requer tempo, requer abertura de coração, requer doação, requer entrega. Não é verdade? Aí sim, você vai dizer, agora eu conheço o Frei Anderson. Aí sim, agora eu posso dizer, agora eu conheço Dona Dorinha, agora eu conheço o Silvânio. Na verdade, não é assim. Quer um exemplo bom, bonito disso? O casamento. É no casamento que você vai ter uma comunhão mais íntima, mais verdadeira, mais plena com o seu esposo ou com sua esposa. Aquele que você escolheu para passar o resto da sua vida. E aí, a partir desse relacionamento íntimo, que você de fato vai o conhecê-lo ou conhecê-la, realmente vai dizer, nossa, eu não sabia que você era assim, não. Na verdade, de manhã, quando acorda, está tudo descabelado. O marido vai crescendo a barriga. Eu vi umas fotos de Silvânio. Olha, era assim, rapaz. Era mais vaguinho. E hoje, olha, gordinho. O tempo vai passando, as dificuldades financeiras vão aparecendo, os filhos vão surgindo e a responsabilidade. E aí, esse conhecimento tem que ser solidificado, tem que ser real, tem que ser vivido, tem que ser concreto. Porque você escolheu uma pessoa verdadeiramente para passar toda a sua vida, e essa pessoa, você não conhecer bem, é um desastre. E hoje é o nosso problema enquanto matrimônio, enquanto fé. Muitas vezes as pessoas não querem se dar esse trabalho porque é trabalhoso. É trabalhoso enquanto abertura de mão, abertura de princípios. Você precisa, não princípios no sentido daquilo que você tem, daquilo que você, mas abertura daquilo que você foi acostumado desde pequeno a ter, o homem, a mulher, enquanto formação inicial. Formação inicial no sentido de adolescência, juventude, precisam de algumas coisas para poder viver bem com o outro, não é verdade? Quem passou por essa experiência, ou quem passa por essa experiência, sabe disso verdadeiramente. E é isso que a palavra de Deus vai falar sobre conhecer Jesus. Nós não precisamos, nós não temos, nós não podemos ficar únicos, exclusivamente na ideologia do Cristo. Eu sou cristão porque Jesus morreu numa cruz, pagou pelos meus pecados, e mediante a graça de Deus eu sou cristão. Então conheço Jesus, vou para a igreja tudo em casa. Como é que está a sua vida em casa? Como é que está a sua atitude diante da sua esposa? Você tem parado para escutar ela? Ela está reclamando tanto que você às vezes fica trocando ela por um futebol. Fica trocando ela para sair com amigos. Você tem permitido deixar essa parte da sua vida e cuidar do que é mais importante? Daquela pessoa que você escolheu verdadeiramente para reconhecer e para conhecer o resto da sua vida. E que isso só vai acabar verdadeiramente quando você acabar com a sua vida. Porque o processo de reconhecimento e conhecimento é contínuo, é diário, é circunstancial na vida do cotidiano. É concreto, se dá a partir exatamente do dia a dia. E se dá a partir do amor. Mas não é um amor utópico. Jesus não me ama utopicamente. Deus quer que se doe o Filho Jesus por amor utópico, mas foi pelo amor concreto, foi por mim, foi pela senhora, foi pela senhora, foi pelo Senhor, foi por todos nós. E ainda assim a verdade é hoje, nas nossas vidas. Quando eu estava aqui como postulante, estava me lembrando hoje, fizemos uma missão, Paudalho. Ô missão abençoada! Era 4 da manhã e dormia meia-noite e 1h. E 4 da manhã a gente estava levantando. Uma semana, mas foi, olhe, uma experiência maravilhosa. Todos nós, enquanto postulantes naquele momento, junto com o Frei Severino, ficamos encantados. Foi uma bênção de Deus nas nossas vidas. Mas o interessante eram as visitas. Fizemos algumas visitas, assim como o Querigma faz. Só que as nossas visitas eram mais rápidas, porque era só de uma semana, não era
na casa, demorando tempo conversando, enfim. Batíamos na porta das pessoas. Algumas pessoas não deixavam a gente entrar. Outras pessoas, e aí achava interessante, deixava a gente entrar. Mas sabe aquele deixar assim, tá, pode vir, aqui é o terraço, você fique aqui. E a gente conversava, outra atendendo o portão. Não esqueço mais nunca isso na minha vida. Uma bateu no portão, olha, o portão abriu assim, dá aquela flechinha da porta, ficou assim do lado e disse, o que é que o senhor quer? Eu disse, olha, eu só queria rezar um pouco, conversar, tudo. Não, ele não quer. Aí meu irmão estava do lado, na Reniel, o senhor só poderia dar um pouco de água? Eu olhei para ele e disse, Jesus, já vai. Ela, fique aí que eu vou dar. Aí foi, pegou a água e deu. Agora teve pessoas que nós batemos a porta e disseram, não, vocês são da igreja, podem entrar, entrem. Venham aqui na sala, a gente entrou na sala, conversou. Vocês abençoam? Abençoamos. Olha, abençoei até banheiro. Acredita? Banheiro, quarto, tudo. E conversamos e falamos, trocamos experiência. E depois ela estava lá na igreja. E foi uma bênção. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? É assim com Deus que às vezes a gente age. Às vezes nós o conhecemos Ele, teoricamente, vamos à igreja, andamos à igreja, quase todo domingo como uma obrigação, mas deixamos Jesus no terraço de casa. Nós não permitimos que Jesus adentre a nossa casa, na nossa sala, no quarto do nosso coração, da nossa alma, no mais íntimo da nossa vida. Nós, única e exclusivamente, deixamos Jesus num cantinho e dizemos, olha, aqui você pode, viu, Senhor? Aqui você pode chegar, conversar, pode falar, mas daqui para cá não. Não, no meu quarto, olha. Na cozinha, não, você quer isso. No banheiro, muito menos, né? Que não vai mesmo. É assim que a gente faz com Jesus às vezes. Eu garanto a vocês, como foi maravilhoso as pessoas que nos convidaram para entrar na sua casa, na sua vida. Em todos os cantos. A bênção que foi dada em todos os cômodos foi muito mais simbólica porque a bênção real, verdadeira, concreta foram nas suas vidas. Através da partilha, através da escuta, através do sofrimento relatado, dito, ouvido e partilhado e através da oração para o Senhor. Quando verdadeiramente abrimos o nosso coração, da nossa vida, da nossa alma para o Senhor, e entregamos, mas entregamos realmente, verdadeiramente, concretamente, não única e exclusivamente teoricamente, mas quando falamos, Senhor, eis-me aqui, eu estou passando por problemas, por dificuldades. Senhor, eu quero te conhecer, me ajuda a te conhecer. Me dá a tua mão, eu não tenho mais o que fazer. Eu já bati na porta de alguns, não consigo emprego. Senhor, já faz 1 ano que eu não tenho esse emprego. Mas me ajuda, eu preciso de um emprego para ajudar minha família. Quando você se ajoelha verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, com o coração rasgado, aberto, sincero, Deus escuta você. Deus te abençoa, porque Ele faz isso nem se por acaso você não fizer, mas se você fizer, a bênção é dobrada. A ação do Espírito de Deus faz brotar na sua vida. Porque Deus não é impositivo. Deus propõe. Deus não é um Deus de imposição. Essa é a única coisa que Deus não pode fazer. Meu irmão, minha irmã, Deus não entra no seu coração, não transforma a sua vida se você não permitir, se você não deixar. Deus só pode fazer alguma coisa na minha vida se eu permitir, se eu deixar, se eu disser, Senhor, eis-me aqui, me transforma, me modifica, me faz um homem melhor, ajuda a minha vida, transforma o meu lar. Eu preciso daquela graça, eu preciso daquela bênção. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus paire e repare no meu coração, remova a minha vida, tudo aquilo que não presta e encha verdadeiramente da glória, da graça de Deus. Que é tu, Senhor, que pode fazer isso, eu não posso. E o Senhor vai sempre estar contigo, vai dizer, meu filho, eu estou aqui.
Papa Francisco, eu disse isso ontem, disse uma coisa belíssima, linda, que às vezes nós esquecemos. Deus não cansa de perdoar. Nós é que cansamos de pedir perdão. Mas não é brincar com Deus. Não é dizer, eu tenho um Pai, eu tenho o Espírito Santo, então vou errar, e depois Ele vai me aceitar. Não funciona assim. Mas é quando nós fazemos é quando nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Deus te levanta, filha, levanta, teu Pai, amoroso, que sempre estará com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós acreditamos, que nós dizemos, que nós falamos, que enquanto nós vamos à igreja, dizemos que somos católicos, muitas vezes na missa dominical, onde o Cristo se faz ali no altar, no sacramento do altar, nós deixamos passar aquela dádiva, porque estamos acostumados com o Cristo se fazendo presente na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, não se acostume. Aquilo é uma maravilha, aquilo é único nas nossas vidas, é ímpar. Toda missa é a primeira missa. Toda Eucaristia é a primeira Eucaristia. Cristo se faz presente através do mistério eucarístico nas nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos conversando. Vamos atender o celular. E deixamos Deus passar. E o Senhor sempre de braços abertos a nos esperar. E por isso, muitas vezes nós deixamos de receber a graça de Deus. Não é porque Deus não dá, não. Deus dá a todos. Deus se doa a todos. Ele morreu por todos. Ele quer única e exclusivamente que você aceite, que eu aceite, que nós aceitemos a sua graça. E isso não é uma coisa distante. Sim, Frei, mas como é que a gente faz isso? O último versículo que eu pedi que vocês fechassem os olhos e repetissem algumas vezes diz: e todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. E todos os que tocavam a Jesus ficavam sãos. Prestou atenção? E todos. O texto não vai dizer, e uma parte, e um punhado. Os mais novos. Não, os mais velhos, porque precisam. Os casados, os separados. O que vem à igreja, o que não vem. E todos que tocavam a Jesus. Todos. Todo aquele que verdadeiramente colocar a mão do Senhor, sem nenhuma amarra, sem nenhuma fechadura, ficará sã, ficará curado. A glória de Deus vai pairar na sua vida, vai fazer transformações que vocês nem imaginam. Os milagres acontecerão. A nossa vida mudará. O Espírito de Deus que paira no meu coração, que paira na nossa vida, terá abertura para queimar, para ver, para se movimentar, para vivificar a sua vida a cada dia através da sua família, através de você, através do seu vizinho. Aqueles vão olhar para você e dizer, essa é uma mulher de Deus. Aqueles vão olhar para você e dizer, esse é um homem de Deus. Quantas pessoas daqui não tiveram essa experiência a partir do momento que se entregaram, que se entregaram para Deus? E o querigma o ajuda tanto nesse sentido. Não basta irmos à igreja, não basta sabermos utopicamente, simbolicamente de um Jesus que para a gente muitas vezes morreu uma coisa 2000 anos atrás e não se concreto nas nossas vidas. Ele está aqui. Ele está aqui no meio de nós. Ele está dentro de você, dentro do seu coração. É o Espírito Santo de Deus que ele deixou. Ele disse, eu vou, mas deixarei um Consolador. Mas ele disse isso concretamente. Você recebeu o Espírito Santo de Deus concretamente. Você tem esse Espírito Santo de Deus. Você tem essa força dentro de você. Precisamos exclusivamente da oportunidade de se renovar a cada dia, de se ter ele, de se doar. Isso você pode fazer através de um gesto de amor concreto com seus familiares. Seu filho, que muitas vezes você não escuta, que você para. Seu marido, que às vezes você briga tanto com ele. Motivo muitas vezes, né? Mas parar. E com a graça de Deus, que é dom imerecido, porque nós não merecemos. Ele é um dom.
doado, entregue ao Senhor, que o Senhor nos dá verdadeiramente as obras de Deus. O fruto do Espírito vai brotar nas nossas vidas. Estava falando ontem com o Vânio e Dorinha sobre as bênçãos de São Félix, que é dada lá na Penha, onde eu estou. Tem algumas coisas acontecendo que eu acho muito interessante. Que eu peço muita misericórdia de Deus na minha vida, na vida de todas as pessoas que estão ali, todos os frades, que às vezes a gente não sabe o quanto nós tocamos vocês. Porque vocês tocam verdadeiramente a nós. Nós somos afetados por vocês. E às vezes também vocês não têm noção disso. Porque uma palavra de amor vinda de vocês é uma resposta de Deus das nossas orações. Isso aqui me toca verdadeiramente, porque é fruto das orações dos meus irmãos. Deus operando na vida de vocês é o significado da minha vida, desse hábito, porque senão não tem significado. O amor de Deus faz concreto na minha vida, se faz real, a partir do momento que ele se faz real na sua vida, a partir do momento que ele se realiza na sua casa. Deus não se revela só de cima, ele se doa, ele se encarnou através de Jesus. E uma vez uma senhora chegou na bênção de São Félix e disse: Frei, preciso falar com o senhor. Está certo, minha senhora. Tinha dado a bênção, ela disse: olha, eu vim para a bênção de São Félix dia 25. Esqueci de dizer o dia, foi dia 25, Natal. Ela disse que tinha vindo para a bênção de São Félix. E ela vinha chorando no ônibus, pelas tribulações e as dificuldades. Ela pedia a Deus que ele respondesse com um abraço para ela. Ele dizia: Senhor, eu preciso de um abraço teu. Eu necessito de um abraço teu. E ela disse que vinha chorando desesperadamente, chegou na igreja, foi adentrando, e eu fui dar a bênção, normal, sempre dou. Ela disse que na bênção, eu parei, olhei para ela e dei um abraço. E um abraço demorado. E depois ela saiu. Ela disse que nunca imaginou que isso ia acontecer. Ela sentiu que era Deus abraçando. Olha, misericórdia. Ela sentiu que era Deus abraçando ela. Ela disse que foi uma paz tão grande na vida dela. Eu fiz uma oração para ela e depois ela saiu. Ela disse que foi chorando para casa, mas de alegria, de felicidade. A oração dela foi respondida. Meus irmãos, eu não fiz nada. Eu apenas fui usado naquele momento pelo Espírito de Deus para consolar a oração que ela tinha feito, consolar ela para ser respondida a oração. E eu nem me lembro disso. Através da ação do Espírito Santo de Deus, assim como hoje, assim como vocês estão aqui, vocês são a resposta das minhas orações. Vocês são a resposta da oração de Vânia, de Dorinha, de todo o querigma. Vocês são uma bênção na nossa vida. Tenham certeza disso. Acredite nisso. Nunca desistam de servir a Deus como vocês servem. Creiam nisso. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de problemas, nos momentos de aflições, Deus está com você. Deus é seu Pai. Deus te ama. Basta exclusivamente você se ajoelhar, mas de verdade, mas com vontade, com o coração aberto e dizer: Senhor, tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Eu não posso fazer mais nada. Eis-me aqui. Escuta. Deus vai te escutar, meu irmão, minha irmã. Deus te ama. E todos que tocarem verdadeiramente, todos que chegarem verdadeiramente ao coração de Deus, Ele nunca vai abandonar. Acredite nisso. Exercite isso. Exercite através da oração. Exercite através da ação. Abrace seu amigo. Abrace seu filho, sua filha. Escute os problemas. Às vezes, o maior milagre que você pode fazer na vida de uma pessoa é parar para escutar. Às vezes você não precisa falar nada. Só parar para escutar.
Um exemplo da minha vida nesse sentido, uma vez eu estava tão desesperado, tantos problemas, tanta dificuldade, a faculdade não conseguia pagar, estava com problema, eu disse, meu Deus do céu, meu Deus, com quem eu falo? Eu não tinha ninguém para falar, não tinha ninguém para conversar. Eu disse, eu preciso falar, eu preciso conversar. Eu disse, eu estou angustiado. Falei com Deus, conversei com Deus, me ajoelhei, eu disse, mas eu preciso desabafar. Minha mãe estava entrando para preparar minha comida, eu me lembro como se fosse hoje. Tá lá. Meu filho, você quer cuscuz? Eu amo cuscuz, viu? Pense numa coisa boa. Pode faltar tudo, mas não cuscuz. Quero, mãe, quero, mas antes venha cá, é a senhora mesmo. É a senhora. O que foi? Eu disse, é a senhora. Sente aqui, sente aqui. Não, mas eu preciso. Não, sente aqui. Eu quero falar. Eu preciso falar. Ela se assustou. Se falei. Mãe, estou passando por isso, isso e isso. Eu preciso disso e disso. Preciso da sua oração. Minha mãe me escutou. Meus irmãos, como foi bom. Minhas irmãs. Você que é mãe, você tem o maior dom da vida, que é abençoar seu filho, abençoar sua filha. Você que é pai, que está aqui, saiba que biblicamente é a maior bênção. Não é a bênção do frei, não é a bênção do padre, não é a bênção nem do papa. É a sua bênção, que abençoa seu filho, que abençoa sua filha. Quando eu saio de casa, quando eu ligo para a mamãe, quando eu falo com ela, eu sempre benção a mãe. Ela diz, abençoe meu filho. Tinha amigos meus que diziam, e ainda alguns, diziam, acho que tu, papai, desse tamanho, ainda pede a benção à tua mãe. Sou meu irmão. Esse é o único momento que eu posso pedir sempre enquanto ela estiver aqui. E ela me abençoa com tanto carinho, com tanto amor. E a mídia, com toda a sua mazela que está jogando nas nossas vidas, ensina nossas crianças pequenininhas a tratar o pai e a mãe por tu, por você, o Senhor, a Senhora foi. E a bênção, que bênção. Tenho mais costume de pedir a bênção. Pois vocês que ainda têm uma mãe, vocês que ainda têm um pai, feliz daquele que pode pedir a bênção da sua mãe e do seu pai. Porque ele não vai estar com você. Ele vai estar lhe abençoando do céu. Mas aqui da terra, ele também pode lhe abençoar. É a maior bênção, meu irmão, minha irmã. Toda vez que eu falo com a mamãe, ela diz, Deus abençoe, eu me sinto tão confortado. E um dos momentos mais marcantes da minha vida, mais forte da minha vida, enquanto frade, enquanto religioso capuchinho, foi dar a benção de São Félix, aquela que por excelência da sua vida me abençoou e me abençoa até hoje. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por ter vivido até hoje e ter tido essa oportunidade de abençoar aquela que por excelência é a minha maior bênção. É o meu tudo enquanto terra, é o meu amor, presente dado de Deus, Pai, para mim. Vamos levantar nesse momento. Vamos pedir a ação